sou Vânia, psicóloga, e hoje eu vim fazer o segundo vídeo para vocês sobre psicoterapia infantil. O primeiro vídeo eu falei um pouquinho, né, sobre a primeira sessão, né, de que forma eu trabalho direcionada ao adulto, e a segunda sessão, então, já com a criança, dependendo da idade, já entrando sozinho, né, ou sozinha, no consultório para que a gente possa se conhecer e, de fato, começar a vinculação. Vou falar um pouquinho sobre a vinculação, né, como que ela se dá, né, comigo normalmente, com tudo que eu já venho trabalhando com crianças, eu notei que a vinculação depende muito da idade da criança, mas normalmente ela se dá na terceira, quarta sessão. Às vezes até na quinta, dependendo da criança, né, se ela é mais introspectiva, se ela não consegue muita comunicação, às vezes demora um pouquinho a gente se vincular. E às vezes eles surpreendem a gente e é na segunda sessão, eles já estão super vinculados e já dá para começar a trabalhar um pouco mais forte sobre o sintoma, né? É importante aqui eu estar falando que a psicoterapia infantil é muito diferente da psicoterapia com adulto. A gente não tem como botar uma criança sentada numa poltrona e dizer que é para ela falar um pouquinho do que ela tá sentindo, o que aconteceu no dia, ou enfim, fazendo todo aquele movimento que a gente faz, que a gente consegue fazer com o adulto, porque a gente tem que entender que a criança ela não tem a mesma maturação cerebral do que um adulto, né? Então a gente precisa de que forma acessar essa criança? De uma forma muito lúdica, com muitas brincadeiras, né? E aí essa vinculação ela se dá a partir de que essa criança já começa a ter uma maior amizade, uma maior confiança com o profissional. Quando essa criança pega essa confiança, ela se vincula direitinho com o profissional, consegue fazer essa troca, é muito mais fácil do profissional estar trabalhando em cima do que de fato é. Às vezes vem uma demanda de que a criança está, por exemplo, brigando na escola, né? Ou não está conversando, não está interagindo com outras crianças, né? E às vezes passa durante um ano, às vezes até mais, essa mesma problemática se dando na escola, e depois vem os pais, então, para entender um pouquinho dessa criança aqui e traz para mim, por exemplo. Essa seria uma demanda que poderia estar acontecendo e que já veio para o consultório. Dentro desta vinculação, eu normalmente não trabalho esse problema. A gente vai indo pelas beiradas mesmo, a gente vai fazendo com que a criança confie mais na gente para que de fato a gente consiga, para que de fato tô falando mais da forma de que eu trabalho, tá? Porque existem tantos outros profissionais. Mas eu trabalho dessa forma, mais na questão de vincular mesmo. Quando eu vinculo com essa criança, eu consigo, né, trabalhar. Mas já tive uma situação como essa que eu dei exemplo, dentro do consultório, em que na segunda sessão a criança já se vinculou e já conseguiu me falar o porquê que ela tinha esse comportamento na escola. Ou seja, foi muito breve, mas ela conseguiu expressar de forma verbalizada, mesmo tendo uma idade, né, uma pequena idade, assim dizendo, ela conseguiu já expressar qual era o motivo de que ela estava, né, se sentindo daquela forma. Quando eu falo que a psicoterapia da criança é diferente da adulto, eu falo também das questões dos sentimentos, né? Às vezes nem nós adultos conseguimos entender muito o que está passando pela nossa cabeça, o que a gente está sentindo. Então é importante a gente estar nomeando esses sentimentos para o adulto também. Então imagina para a criança, que é tudo muito novo. Então aqui eu trabalho bastante
com sentimentos também, de uma forma bem lúdica, de uma forma com brincadeiras, né, usando inúmeras ferramentas. Dependendo da demanda, consigo usar muitas coisas, né, que as crianças gostam, para que de fato este tratamento possa ser efetivo. Não adianta eu ficar com uma criança aqui querendo fazer sempre a mesma coisa e não ter resultado, né? Então, daqui a pouco precise sim procurar formas diferentes de acessar essa criança, e normalmente ela é na brincadeira. Bom, pessoal, eu vou terminando por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito grande. O próximo vídeo eu vou estar falando um pouquinho também sobre quais são essas ferramentas, essas inúmeras ferramentas que podem ser usadas, né, na psicoterapia infantil. Um abraço grande, me sigam.